Tudo bem. Uhum. Uhum. Tá. Deixa eu ver. Ok. Mas aí, se ele for verdadeiro de novo, será que eu não tenho que botar um return ali? Ou... Pronto. Ué. Uhum. Vamos lá. Mas aqui eu pensei, tipo, mas se eu botar Olá, ele tudo igual, bem? tipo, Olá. não sei. Oi, Natasha. É que eu acho que se eu já estava pensando se eu botasse igual, ele ia pular de novo daí. Tudo tranquilos? Eu pensei que ele vai ficar pulando. Eu achei. Vamos lá. Uhum. Depois o falso, certo? Eu não teria que colocar um falso de novo, talvez? Não sei. E aí, tudo tranquilos? Na paz? Daqui a pouquinho a gente vai tocar a vida. Só mais um minutinho, senão eu começo a falar e é um tal de plim, 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 plim para entrar, é um porre. Se for na realidade, quando eu tocar o chão. E aí, velho, tudo bom? Agora me explica por que aparece esse nome na sua câmera, Ouvit Lindor. Da onde você tirou isso? Seu nome não é esse? Você está com o fone desligado. Tá, então eu tenho que criar um novo if, né? Não me ouviu. Boa noite. Boa noite, querido. Me explica esse nome aí. Orbit Lindor. Eu sou haitiano. Ah, então tá. E fala bem português? Mais ou menos, eu estou aprendendo ainda. Ah, mas não, tá bom. Parabéns. Você está aqui há quanto tempo? Fiz 4 anos. Nossa, tá bem demais. Espetáculo. Nosso idioma é uma droga, cara. É muito difícil. Mas certa vez que tu tá num ambiente, né, tu vai poder falar muito rápido, né? Sim. A fome bate, né? Sim. Oi, Fabiane. Uns minutinhos mais só, tá? São 20h32. Daqui a 2 minutinhos eu começo. Natasha, você tá por aí? Oi, tudo bom, Natasha? A turma hoje não quis aparecer, será? Então tá, vamos lá. Bom, vamos lá. Pessoal, obrigado por ter aparecido. De fato, no dia 1º em diante vai ter uma nova professora. Ela, não me pergunta o nome dela, eu não consegui decorar ainda. Ela é uma professora substituta que vai ficar com a gente 2 anos. Já mandei todo o meu material para ela, dessa disciplina. Creio que ela vai continuar com os mesmos materiais e com os mesmos trabalhos, então não vai ter descontinuidade, tá? A forma de abordar que vai ser diferente, cada ela tem o jeito dela, eu tenho o meu. Então, sem descontinuidade, tá bom? Eu vou falar também para vocês, eu vou compartilhar aqui o plano. Deixa eu
Ah, bom, e lembrando, né, nós estamos gravando, sim. End, talvez? Deixa aqui. Conseguem ver? Tá. Já aparece para vocês? Sim, professor. Maravilha. Meu nome é Sérgio. Para de me chamar de professor, que eu me sinto um velho. Opa, tem gente entrando aí. Eu sou menino. O corpo não representa a cabeça. Bom, o que aconteceu nesse meio tempo? Alguns de vocês tiveram dificuldade de acessar a aula que eu postei do dia 14, então eu resolvi fazer ao contrário com vocês e com todas as turmas. Eu gravo a aula, depois eu abaixo a aula, não compartilho mais o link da aula do Drive. Eu agora estou colocando no meu YouTube, ele vai gerar um link, e aí eu compartilho esse link com vocês, que aí vocês podem ver a qualquer hora, a qualquer tempo, não depende mais do Drive do Instituto, que houve alguma coisa, acho que é muita gente usando. E, ao mesmo tempo, eu criei um arquivo em Word, onde tem o link de todas as aulas. Então, eu vou compartilhar com vocês amanhã de manhã um link da aula de hoje e da última aula. Na próxima encontro, eu vou simplesmente colocando aula dia 14, link tal. Aula dia 21, link tal. Aula dia 28, link tal, tá? Que é para vocês não se perderem e poderem consultar. Eu também compartilhei com vocês na semana passada o PowerPoint no formato de PowerPoint, não em formato PDF. Alguns se perdem um pouco na maneira de procurar as lâminas, mas estão todas ali. É que na hora de imprimir, ele sempre bota os da esquerda primeiro e depois as direitas na sequência. Mas como eu tenho os e-mails de vocês, eu tive o trabalho de catar e-mail por e-mail. Por sinal, deixa eu ver se a Giovana... Deixa eu fechar isso aqui. Giovana, deixa eu ver se a Giovana está aí. Agora eu entendi. E aqui tá um E. Daí, tipo, E jogando. Não, a Giovana não apareceu ainda. A Giovana, o e-mail dela volta tudo que eu mando. Não vai nada. Vou compartilhar com vocês. Oi, Sueli. A Sueli gosta tanto de mim que outro dia apareceu até em outra reunião minha. Ai, ai. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Ela gosta tanto de mim que eu quis participar de mais um. Sente saudade. Bom, vamos lá. Eu consegui entrar na outra aula. Que bom, fico feliz. Pessoal, então vamos continuar a nossa matéria. Por que vocês estão estudando administração, se querem ser tecnólogos em logística? Porque, na realidade, todos nós somos administradores. Todo mundo que gerencia algum tipo de recurso é administrador, ou gestor, ou gerente, o nome que vocês quiserem ter, né? Tem recurso sendo manejado, que é recurso humano, recurso financeiro, recurso técnico, recurso físico, tecnológico, informação. Isto é um recurso que eu preciso tomar decisão sobre o que fazer com ele, né? A gente administra a nossa própria vida, a gente administra as nossas capacidades técnicas em cada uma das atividades, a gente não trabalha sozinho, a gente precisa de pessoas para poder trabalhar, então a gente gerencia, mesmo não tendo feito faculdade de administração. Médicos, enfermeiros, engenheiros, assistentes sociais, todo mundo que tem alguma atividade que envolva mais gente, gerencia. Existem duas coisas que eu já falei para vocês na semana passada, extremamente importantes. Todos nós tomamos decisão. Essa é a nossa principal função. Segundo, todos nós temos que dar lucro. Essa é a nossa principal obrigação. Então, por favor, não esqueçam disso. Todas as decisões que vocês tomarem vão ter uma consequência. E se a gente não pensar nas consequências antes, a gente pode gerar uma perda financeira grave que pode levar a nossa organização a quebrar, tá? Algumas habilidades que são extremamente necessárias para que a gente gerencie bem é a nossa capacidade de se comunicar com os demais. O que a gente tem que entender é que nem tudo que a gente fala é compreendido pela outra parte. Então a gente tem que tentar falar com os tipos de palavras que a outra parte consiga compreender. Se eu for dar uma aula de administração para alguém formado em informática e começar a usar os termos que a gente tem na administração,
muito provavelmente aquela pessoa formada em informática não vai entender coisa alguma. Então a gente tem que tentar usar os termos que aquela outra pessoa é capaz de entender. Nós precisamos de criatividade, nós precisamos ter a visão do todo, que é a visão sistêmica. Nós não podemos só enxergar a árvore, nós temos que enxergar a floresta. Nós temos que ser capazes de trabalhar em equipe, nós temos que ter capacidade de liderança, né? E existe um monte de desafios que todos os dias fazem com que a gente tenha que repensar a nossa forma de ser. A globalização, que é a queda das fronteiras entre os países, onde eu estou competindo com qualquer fábrica lá na China. A Europa toda compete entre ela e compete com todos os demais países, inclusive com a China. A necessidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas e, sobretudo, ter um respeito pelo meio ambiente através da ecologia. E, claro, como nós temos consumidores cada vez mais conscientes, ter foco no cliente, né? E alguns dos erros mais comuns, eu não vou falar todos, mas principalmente ser centralizador. É quando eu não sou capaz de dividir, de delegar a autoridade para outras pessoas fazerem parte das minhas atividades. E se eu sou muito apagador de incêndio, ou seja, se eu dedico muitas horas para as minhas tarefas operacionais, eu provavelmente não vou ter tempo de pensar no meu setor ou na minha empresa no médio e no longo prazo. Eu tenho que reservar de 20% a 30% do meu tempo só para lidar com o pensamento de médio e longo prazo. Se eu for um apagador de incêndio, eu estou lascado. Eu gosto demais dessa frase. Toda manhã na África, um servo acorda e ele sabe que deverá correr mais rápido do que o leão ou morrerá. Toda manhã na África, um leão acorda. Ele sabe que deverá correr mais rápido do que o servo ou morrerá de fome. Quando o sol surgir no horizonte, não importa se você é servo ou leão. É melhor que você comece a correr. Cara, recurso escasso, você tem que fazer o melhor de si, porque senão você se quebra. E alguém vai fazer no seu lugar se você não fizer. Nós temos 2 objetivos extremamente importantes que vocês vão precisar para qualquer coisa que vocês vão fazer na vida de vocês. Um é eficiência e a outra é eficácia. De modo bem fácil de entender, eficiência é a nossa vontade de, quando morrer, nós podemos encontrar Deus. E como é que a gente faz isso? A gente reza todos os dias e reza para que nossos pecados sejam perdoados, para que a gente possa encontrar Deus. Eficácia é quando a gente morre, encontra Deus, ou seja, aquilo que a gente objetivava, alcançou. Essa é uma forma, né? A outra forma de pensar em eficiência é que eficiência é o caminho que eu faço para chegar a alguma coisa. E eficácia é o resultado daquela coisa. Vou dar um outro exemplo. Vocês querem vender 10 pares de sapatos daqui a uma semana e vocês fabricam os sapatos. E aí você falou para a pessoa que se você tiver com aqueles sapatos prontos daqui a uma semana, que ela precisava muito, você vai querer R$100 por cada par de sapatos desse. Ok? E a pessoa vai topar pagar porque ela quer urgência. Só que você está com tanta pressa que você não cuida dos processos direitinho e na hora de pegar o couro, na pressa, você corta mal esse couro e tem muita para desse couro, você perde muita coisa. Aí no final de uma semana, você conseguiu fazer os 10 sapatos, vai vender pelos R$100 combinados, só que você teve tanto desperdício de couro que se você ia ganhar 50 em cada sapato, você não vai ganhar às vezes nada, às vezes ganha R$10, porque você teve desperdício, você não foi eficiente. Em termos de futebol, um time que joga bonito, que faz os passes de forma correta, que as pessoas não fazem falta à toa, é um time eficiente. Ele usa a melhor maneira possível os seus recursos. Eficaz é quando ele ganha. Só que existe um outro conceito que não está aqui, que é o conceito da efetividade. Ele não está aqui de propósito, para não confundir a cabeça de vocês, mas eu me sinto na obrigação de dizer. Enquanto a eficiência eu estou preocupado com o caminho, com os meios, e a eficácia eu estou preocupado com os resultados, a efetividade está ligada a efeito. Significa o seguinte: se tudo aquilo que eu planejei fazer foi feito da maneira eficiente e eu cheguei no resultado que eu esperava, se durante todo esse tempo eu fiquei olhando para o meu lado de fora e tentando entender se aquilo que eu estava conseguindo atingir era algo que ainda interessava ao meu cliente. Exemplo: um time de futebol precisava ganhar o jogo.
Ele precisava vencer. Esse era o resultado que o tornaria eficaz. E ele jogou bonito, ele fez pouca falta, ele foi eficiente. E no final das contas ele ganhou o jogo. Mas acontece que ao mesmo tempo que ele estava jogando, existia um outro time na mesma chave da tabela que ele estava, que precisava perder. E se aquele não perdesse, eu, em vez de ganhar por 1 gol, eu precisava ganhar por 3 gols, para ficar na frente da tabela. Só que eu não fiz esses 3 gols, e o outro fez. Eu não fui efetivo, eu não gerei os efeitos necessários. Uma empresa, eu estou produzindo Fala. Isso seria um trabalho de campo, né, professor? No caso, assim, ó, é um trabalho para analisar o campo onde tu vai trabalhar com a venda daquela mercadoria ou fazer aquele trabalho. É uma seria forma isso? de... Sim, também. Isso aí. Vamos lá. Eu quero aprender um idioma estrangeiro. Aí, para aprender esse idioma estrangeiro, eu vou tentar usar as poucas horas que eu tenho, o pouco dinheiro que eu tenho e aplicar num curso, e eu pretendo estar formado no idioma estrangeiro em até 2 anos. Por quê? Porque minha concorrência também está estudando idiomas. Eu consegui fazer o estudo, eu consegui ir muito bem no curso, eu fui eficiente, e consegui me formar em 2 anos, eu fui eficaz. Só que aquele curso que eu estava fazendo era de francês. Será que eu fui efetivo? O que é efetivo neste caso? Quantas empresas estão contratando alguém que fale em francês fluente hoje em dia? Muito poucas. Eu teria que ter tido, primeiro, o cuidado de saber qual é o idioma que o mercado está pedindo. Então, quem mora no Rio Grande do Sul tem 2 idiomas importantes. É o inglês e o espanhol. Por que não o alemão? Porque as empresas, mesmo as alemãs que estão aqui, negociam com o mercado do Mercosul. E elas precisam de alguém que seja fluente em inglês para poder entender as reuniões com empresários alemães, que geralmente são em inglês, e espanhol para poder falar com os meus fornecedores. Não adianta eu aprender francês, não adianta eu aprender javanês, nem adianta eu aprender chinês. Vamos pegar o chinês. Eu canso de ouvir aluno dizendo, eu quero muito aprender chinês, porque o chinês é o idioma do futuro, China que vai mandar. Ok, eu me propus a aprender. Chinês é difícil, tá, gente? Me propus a aprender chinês em 4 anos, vou me dedicar, vou fazer da melhor forma possível, vou tirar ótimas notas e em 4 anos vou estar lá. Fui eficiente, fui eficaz. Tá, o chinês que eu aprendo é o mandarim. O mandarim é falado em pouquíssimos lugares na China. Existem 21 dialetos diferentes que são falados além do mandarim. Dependendo de onde é na China, ninguém vai entender o meu mandarim. Eles não se entendem lá. Então, eu não fui efetivo. Eu tenho que olhar sempre para o meu entorno para tentar gerar aquele efeito que eu desejava. Então, não adianta gastar pouco, entregar o resultado se ele não está de acordo com o mercado que está no meu entorno. Simples assim. Entenderam? Ou muito complicado? Diga-me, fale-me. É aquilo que eu falei, né? É um trabalho que a administração tem, que é de desenvolver um mercado em cima do público-alvo que tu quer atingir. Vamos continuar nesse teu raciocínio, tá? Você fez isso tudo, ok? Sim. E aí deu a pandemia. Você continuou fazendo do outro jeito ou você se adequou à pandemia? Eu vou tentar me adequar à pandemia. Senão você quebra. Aí você procurar um outro tipo de mercado para mim poder trabalhar com outro. Mercado necessariamente é um canal para chegar naquele mercado. Tá? Exatamente. Vamos supor, você faz bolo, tá? Teu objetivo é fazer 10 bolos por semana, tendo o menor possível perda durante a fabricação dos bolos. Eu não posso errar no bolo, eu não posso ter desperdício de alimentos, o meu gás não pode ser consumido à toa, então eu estou sendo eficiente e eficaz. Tá. Aí eu estou vendendo bem os meus bolos, a clientela está gostando, eu estou sendo efetivo. Aí entrou a pandemia. A clientela não vem mais buscar meus bolos e eu vou ter que vender meus bolos através da internet. Puxa, mas bolo é uma coisa que se compra muito com os olhos, né? Às vezes com aroma. Como é que eu faço para isso chegar? Se eu quiser continuar sendo efetivo, eu vou ter que contratar alguém que seja bom em fotografia e me permita gerar naquela pessoa a mesma emoção, ou quase a mesma emoção que ela teria se fosse ao vivo. Uma dica,
por exemplo, se eu vou vender tortas e quero ser efetivo, eu vou fazer mini tortinhas e mando para as pessoas como brinde. Do tipo, olha, quando você precisar de uma torta, lembra de mim. Aquele agrado que a pessoa não esperava receber, você está sendo efetivo, porque você está encantando o cliente, está gerando nela os mesmos impulsos que ela teria se estivesse olhando a tua vitrine lá de tortas e vai me encomendar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa eficiente, sou uma pessoa eficaz e estou preocupado com a realidade do meu cliente. Estou sendo efetivo. Eu não posso, mesmo ganhando rios de dinheiro, achar que o mundo vai continuar aos meus pés. O mundo muda o tempo todo, a clientela muda e a gente precisa estar sempre ligado. Ok, pessoal? Não posso ter desperdício, eu tenho que usar os recursos da melhor maneira possível, ser eficiente, tenho que fazer objetivos e metas na minha vida, ou seja, ser eficaz. Exemplo de vocês. Vocês entraram no tecnólogo em logística porque entenderam que só ensino médio não bastaria. Alguns de vocês já estão até na segunda ou terceira formação de graduação. Muito bem. Se eu pretendo ser eficiente e eficaz, e o curso dura 3 anos, o ideal é que se eu quero ser eficiente, eu use esses 3 anos para realmente me formar. Não me forme em 4, me forme em 3. Vai, eu vou estar sendo eficiente. Não, assim, Sérgio, eu não consigo porque eu tenho problema tal, e eu entendo que eu vou me formar em 4 anos. Ok, então tua meta é estar formado em 4 anos. Então, você tem que estudar o máximo possível durante esses 4 anos para estar se formando no 4º ano. Formando no 4º ano, você foi eficiente e foi eficaz? Bom, você foi eficaz. Vamos ver se foi eficiente ou não. Se eu só tirei nota medíocre, o que é nota medíocre, Sérgio? Tirar o mínimo para passar é nota medíocre. O que é uma nota boa? Nota 8. Média 8 para passar é uma nota boa. Como média 8, Sérgio? Gente, vai ter cadeiras que vocês são maravilhosos, que vocês vão tirar 9, 10, e vai ter cadeira que vocês não são tão bons assim, vão tirar 7, 6. Na média, vocês têm que estar com 8. Porque se vocês se contentarem só com o mínimo para passar, vocês não estarão sendo eficientes. Vocês estão perdendo do tempo de vocês, porque o mercado de trabalho lá adiante vai cobrar de vocês a tua falta de esforço. E aí vocês não duram no emprego. Vocês podem até conseguir um emprego, mas não duram no emprego. Ok? Eficiência e eficácia, portanto, andam juntas. Não adianta você fazer bem uma coisa se você não alcançar os resultados que deseja. Tranquilos? Gostaram dessa carinha feliz? Eu espero que vocês estejam assim lá no último dia de aula com a nova professora. Bom, alguém sabe o que é uma organização? Acho que eu vi uma coisa errada, senhor. Alguém consegue me ajudar? Ninguém? A organização é estratégia, tática. Não. Não é? Não. Olha lá. Tem mais. Uma família é uma organização? Sim. Pessoas rezando numa igreja é uma organização? Sim. Nós, agora, neste momento, somos uma organização, professores e alunos? Somos. Então, uma organização é um conjunto de 2 ou mais pessoas que têm um objetivo em comum. Por que os casamentos acabam? Porque em algum momento, essas pessoas, que em geral são 2 aqui no Brasil, deixaram de ter objetivos em comum e elas resolveram se separar. As empresas quebram porque as pessoas começam a ter objetivos que não são os mesmos da organização e começam a pensar só no seu umbigo e vão embora. E assim é a vida, tá? Isso nos leva a pensar numa outra frase que não está aqui. Um conjunto de pessoas esperando na fila do ônibus é uma organização? Será que eu boto ponto 8? Sim ou não? Sim. Não. Por que não? Porque uma fila de pessoas, por si só, já não é uma organização, porque tem uma fila. Como ter uma fila tem a ver com isso? Se é uma fila, é porque há a possibilidade de que uma parte dessa fila não entre no ônibus. Elas têm um desejo em comum, mas o meu objetivo é eu entrar no ônibus. Por isso eu estou em primeiro na fila. Talvez só tenha um lugar e o segundo da fila nem entre. Se nós somos uma família, estamos num ponto de ônibus, esperando o ônibus, e só vamos entrar no ônibus se houver lugar para nós 5, 6, nós somos uma organização. Se naquele momento a gente entender que, vão vocês 2, depois a gente se vira, nós deixamos de ser uma organização.
nós não temos um objetivo em comum. Tem que ter um objetivo em comum. Nós todos somos uma organização porque vocês têm um objetivo de ensino-aprendizagem junto comigo. As pessoas rezando numa igreja têm um objetivo que é melhorar o seu espírito e encontrar Deus. É um objetivo comum. Pessoas numa fila de ônibus, é cada um por si, Deus por todos, se vira malandro. Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Lembra dessa história? Não, é uma organização. Sim. Pode falar, quem está tentando falar. Ninguém? Sim, nós podemos falar também com uma organização como um plano junto, um planejamento, né? Em comum. Não, é um objetivo em comum. O planejamento é uma consequência que vem depois. Aí, para chegar nesse objetivo, a gente precisa planejar. Tá? Tá bom. Tá bom. Vamos lá, nós temos um plano de aula, mas é boa a tua pergunta. Nós temos um plano de aula, aquilo lá é um planejamento do que a gente vai fazer. Nosso objetivo é termos êxito lá na 14ª semana e que todo mundo passe com conhecimentos acima de um determinado nível. Eu espero que seja acima de 8 para a maioria. Tá? Entendi. Tá bom. Porque senão a gente não chega a lugar algum. Bom, existem alguns recursos que essas organizações lidam. Recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros. Está faltando um N até aqui, ó. Financeiros. Opa, já voltei demais. Informação, espaço e tempo. A gente pega esses muitos recursos aqui, transforma e isso vira produto ou serviço. No caso do Instituto Federal, nós temos os recursos humanos, que são os professores e os alunos, os materiais, que são os data shows, a internet, as mesas, cadeiras, a biblioteca, financeiros, no nosso caso, para algumas pessoas tem auxílio, para outras pessoas tem que tirar dinheiro do bolso. A informação está disponível online lá na biblioteca, nós temos que ter um espaço físico para a gente poder isso tudo e, sobretudo, nós todos temos que ter tempo para poder estudar, certo? A gente transforma essas coisas todas e, no final das contas, a gente tem um processo de ensino-aprendizagem e a mesma coisa acontece com as empresas. E essas empresas todas, e nós, inclusive, estamos dentro de um ambiente organizacional que é dividido entre microambiente e macroambiente. O microambiente são aquelas outras partes que estão perto da gente. Então, os fornecedores, os nossos consumidores, os intermediários entre a organização e o nosso público também, a sociedade em geral, a concorrência, o local onde a empresa está inserida, o próprio mercado, são os fatores do microambiente. E o macroambiente, a gente vai ver isso agora pedaço por pedaço. Tecnológico, político, legal, quer dizer, legislação governamental, econômico, ecológico, meio ambiente, cultural, a sociedade, o psicológico das pessoas, o astral, e o demográfico, mais velhos, mais novos, de que etnias, de que gêneros, mais masculinos, mais femininos e aí por diante. Vamos lá. Fatores que a gente não consegue controlar. A gente consegue mal e mal controlar a gente, tá? Mas certamente a gente não consegue ter controle sobre fornecedores. A gente não consegue obrigar ninguém a consumir o nosso produto. A gente não consegue obrigar a concorrência a ser menos concorrente, ou ser menos bruta com a gente. A gente não consegue convencer o público a comprar mais da gente, e a gente não consegue convencer os intermediários a só intermediar os nossos produtos ou cobrarem menos na intermediação. Se isso tudo é verdade, a gente tem que tomar alguns cuidados nessas forças microambientais, porque eles é que vão determinar a facilidade ou a dificuldade de se planejar, como bem disse o nosso colega, o Wolbit, se não me engano, foi quem falou. Eu não consigo enxergar vocês aqui, tá? A empresa, ela está dentro de um mercado cheio de consumidores em potencial, porque a gente não pode ter certeza que as pessoas vão comprar da gente, e a gente está querendo vender esses produtos. Só que nem sempre a gente consegue chegar diretamente nesses nossos clientes, e para isso a gente precisa de intermediários. Por exemplo, os supermercados são intermediários da fábrica de leite, da fábrica de leite condensado, da fábrica de papel higiênico, da fábrica de arroz e por aí adiante, certo? Eu não consigo chegar com meus produtos direto no meu cliente. Ah, mas eu não compro no Zafra, eu compro no Atacadão. Atacadão é intermediário, não tenho o que fazer. E eu tenho que tomar cuidado porque esses intermediários,
podem, por exemplo, ou vocês certamente, quando vão ao supermercado, já devem ter percebido que iogurte para criança fica no nível que as crianças conseguem enxergar. Ué, Sérgio, não é bem assim. Tem iogurte para criança que fica numa prateleira mais longe. É, pessoal. Acontece que no supermercado, se eu quero botar meu produto na visão do cliente, meu cliente-alvo, eu tenho que pagar. Eu pago o aluguel daquele espaço. Então, vocês notem que o leite condensado da Nestlé, em geral, está no nível dos olhos de 1,50 m a 1,60 m. Porque, em geral, são as mulheres que compram, e a altura média da brasileira é 1,60 m. O iogurte de criança, quando eu pago, ele está no nível que as crianças possam pegar, porque eu quero mais é que as crianças peguem e botem no carrinho da mamãe. Quando eu não consigo pagar para aquele espaço, ele vai estar mais distante, nem sempre eu vou vender na mesma frequência que o outro venderia, tá? E o comportamento desses intermediários em relação a nossos produtos e serviços é que vai determinar o nosso sucesso. Alguns tipos de relacionamento, onde eu consigo vender direto para o consumidor, isso não é o mais comum. O mais comum é ter um varejista, no caso das lojas, e consumidor. Eu também posso ser um fabricante, vender para o atacadista como atacadão e vender para o varejista como o Zafari, para chegar no meu consumidor. Eu posso ter um intermediário, que é o caso, por exemplo, de laticínios, que nem sempre vai para de varejista direto, tem um agente que é intermediário entre as duas partes. E ainda posso ter mais o atacadista e varejista e um agente que intermedia toda esta relação entre atacadista e varejista. Notem que eu falei intermedia e não intermedia, porque o certo é intermedia mesmo, tá? Os fornecedores podem determinar também o teu sucesso. Por exemplo, eu tenho um restaurante em Capão da Canoa, e aí eu preciso de queijo e presunto de boa qualidade para vender para os meus clientes, principalmente em dezembro, janeiro e fevereiro, que é quando o meu público vem. Os melhores fornecedores de queijo, presunto, são a Sadia e a Perdigão, através da Brasil Foods. E eles me dizem o seguinte: eu só vendo para ti se você me comprar 10 mil reais de uma vez só, senão eu não tenho interesse em entregar para ti. Puxa, isso quebra minhas pernas, porque eu vou ter que usar muito capital de giro para comprar uma quantidade muito grande que eu não tenho nem certeza que eu vou conseguir vender. E eu não posso guardar em freezer aquilo porque a lei não me permite. E aí eu acabo tendo que cair em um outro fornecedor de menos qualidade, mas que topa me entregar só aquilo que eu desejo de fato comprar. Eu não consigo controlar. Concorrentes. Nada impede que eu monte uma pizzaria e um amigo que vai muito frequentemente na minha pizzaria, vê que eu estou indo direitinho, resolve colocar uma pizzaria do lado da minha. E como as nossas amizades são as mesmas, as pessoas que vinham só na minha pizzaria passam a escolher um pouco lá na dele, um pouco na minha, e eu perco o dinheiro. O macroambiente, por sua vez, tem outros fatores extremamente importantes, eu diria tanto quanto ou, dependendo do meu negócio, até mais. Que são a demografia, a economia, as leis, a política, o aspecto sociocultural, a tecnologia. Vamos lá, demografia. Eu não sei se vocês sabem, mas até 6 anos atrás, nascia 2,7 crianças por mulher aqui no Brasil. Com a redução da natalidade, as mulheres decidiram que elas querem ter carreira e muitos filhos já não vale mais a pena, porque a educação está muito caro, reduziu para 1,8 filhos. Significa o seguinte, que cada vez nasce menos crianças, a nossa população tem a tendência de envelhecer. A partir de 2030, nós vamos começar a envelhecer mais do que nascer pessoas. Vamos ter uma redução da população, e isso causa alguns impactos. Por exemplo, será que vale a pena eu montar uma creche? Puxa, acho que não. Se a população que nasce está diminuindo, daqui a pouco vai sobrar creche e não vale a pena ter creche para crianças, porque nasce pouco. E ensino fundamental, mesma coisa. Essas crianças que vão sair da creche e vão para o ensino fundamental, não compensa. Por que não compensa? Porque vai ter cada vez menos criança para ir para o ensino fundamental. Aí ensino médio. Ensino médio, por uns 50 anos ainda compensa, porque tem muita gente que só fez o ensino fundamental e não fez o ensino médio, eu ainda vou ter muito cliente. E faculdade? Essa compensa, porque hoje apenas 24% da população em idade de estudar numa faculdade está numa faculdade. Eu tenho os outros 76% que deveriam estar e não estão,
mais os adultos que já passaram da época e gostariam de estar fazendo uma faculdade. Oxi, então o ensino superior é um tremendo negócio. Pega a Alemanha. A Alemanha é um país de velho. Nasce muito menos gente do que nasce aqui. Se nasce muito menos gente que nasce aqui, boas profissões lá para a Alemanha são assistente social e enfermeiro. Não tem, o alemão não quer estudar isso e tem um monte de velho precisando ser cuidado. Demografia. Se nós vamos ter uma população que cada vez fica mais velha, eu vou ter algumas doenças em maior quantidade que são típicas de gente acima dos 80. Eu vou ter mais gente com câncer, eu vou ter mais gente com Alzheimer, eu vou ter mais gente com pressão alta, e eu vou precisar das profissões que cuidam dessas doenças. Então, o oncologista é uma profissão de futuro. O pediatra não é. O geriatra é. O oftalmologista não é. Como oftalmologista não é, Sérgio? A tecnologia está tão avançada que cada vez mais eu preciso menos do oftalmo. O oftalmo vai ser aquele que vai operar. O oftalmo, esse de consultório, que faz o óculos, esse está morto. Por que eu estou dizendo isso com tanta tranquilidade? Porque na Alemanha hoje já é assim. Se você quiser fazer um óculos, você vai na loja, eles chamam de optometrista. Ele mede lá o teu grau e ele faz o óculos e acabou o teu problema. Você não precisa de uma consulta. Isso é uma realidade que vai acontecer aqui mais cedo ou mais tarde. Nós estamos vivendo na pandemia, pessoal. Nós temos hoje dados de ontem, 14,3% da população economicamente ativa está desempregada. Uma pessoa a ser considerada desempregada é uma pessoa que durante 6 meses tem procurado emprego e não acha. Não estão contabilizados aí aqueles que já desistiram de procurar ou porque está na pandemia ou porque não tem mais dinheiro para procurar. Então, estima-se hoje, o IBGE que estima, não é o Sérgio, que 67 milhões de pessoas hoje estejam desempregadas. Se contar outros 23 milhões que estão na informalidade, trabalhando como camelô, fazendo pequenos biscates, nós temos 80 milhões de pessoas que estão ganhando menos do que gostariam e trabalhando menos horas do que gostariam. Essas pessoas, elas têm dificuldade de ir ao consumo. E quando elas não consomem, eu não consigo vender meu produto. Tudo tranquilo? Estou indo muito rápido? Como é que estamos? Pesados? Pra mim, tranquilo. Então tá. Se eu tiver... Só pergunta, esse macro ambiente seria uma parte do... Seria praticamente uma parte do estudo também das 5 forças de Potter, né? Sim. As 5 forças de... Essa unificação do macro ambiente com o micro, né, quando falou a parte fornecedora ali, aquilo é micro. Bom, se você for pensar assim, então assim, as 5 forças de Potter é micro. É micro. Porque ali, quando falou fornecedor ali, a gente analisa o fornecedor, mas também o poder de barganha, né? Como você falou do preço, isso. Conforme a localidade o cara diz, não me interessa, para mim te levar até aí o produto vai custar 20% a mais que tu pagava antes. Então, isso. Tu analisa todas essas forças externas, como o senhor falou antes, ele tinha umas forças externas ali, que é novo cliente, o colega que chegou e botou uma pizzaria nova um amigo teu botou uma pizzaria concorrente teu, então é um fornecedor. Foi fácil entrar esse novo concorrente, então a gente analisa essas forças que não depende de nós, é externa, não tem a nossa ação da empresa, a minha empresa eu posso melhorar, mas isso depende do destino, vamos dizer, seria mas assim, não é destino, as pessoas fazem a pessoa faz. Micro é aquilo que está muito perto de ti, tá? É aquilo que tu tem relação direta no dia a dia. É o teu concorrente, é o teu cliente, são as coisas que podem te afetar. O macro são aquelas coisas maiores, como uma pandemia, por exemplo, ou como o envelhecimento de uma população inteira, que são muito maiores do que o teu negócio. Não afeta só o teu, afeta todos os negócios. E aí, então, posso entender então que essa análise do macro que seria quando a gente faz, basicamente, às vezes, claro, depende, uma pandemia, no caso, como você falou, mas seria uma análise então, de um plano de negócio. Quando a gente faz o plano de negócio, a gente começa a analisar. Quando você faz o plano de negócio, você faz uma análise micro e uma análise macro. Perfeito. Quer ver um plano de negócio? Olha só. Eu não sei se vocês têm algum familiar assistente social. Tem?
Algum de vocês? Ninguém? Muito bem. Vamos lá, assistente social. Análise micro. Assistente social é uma função extremamente importante, que é aquela ligada a auxiliar pessoas menos favorecidas ou que estejam em vulnerabilidade social. Nosso país é um país desigual, então assistente social tem um trabalho árduo. Qual é o problema? Em termos de microambiente, tem gente demais que fez assistente social. Então eu tenho excesso de mão de obra para o mercado que absorve pouco. Quem é que contrata assistente social? Os hospitais, porque são obrigados por lei a ter, dependendo do número de funcionários, eles têm que ter 2, ou no máximo 1. Algumas empresas que entendem que uma assistente social pode fazer a diferença na relação com os seus funcionários. E concursos públicos, prefeitura, etc. e tal. Muito bem. Então, na análise micro, não é uma profissão boa, porque tem gente demais oferecendo o mesmo serviço. E a gente ganha um salário de acordo com o nosso grau de raridade. Quanto mais gente tem fazendo a mesma coisa, menos a gente ganha. Análise macro. Mas é ruim só aqui ou é bom em algum lugar ser assistente social? Não. Você falou, Sérgio, que lá na Alemanha tem muito idoso e que os alemães mesmo não querem fazer nem assistente social, nem enfermagem. E eles precisam de gente para cuidar desse idoso. O alemão tem essa preocupação. O que o governo alemão faz? Todo assistente social aqui do Brasil, que não precisa ser alemão, mas que fale alemão, pode comprovar que fala alemão, vai ficar 6 meses lá treinando mais o alemão por conta do governo alemão, ganhando um pedaço daquele salário que vai ganhar integral a partir do 6º mês. O que essa pessoa vai poder fazer? Cuidar dos idosos. Ah, mas se ela resolver largar isso logo que depois que chegar, pode? Não, não pode, ela vai ter que voltar para o Brasil. Eu preciso de enfermeiros e assistentes sociais para cuidar da minha população idosa que está desassistida nesse momento, e eu, governo, estou querendo trazer essa... Pois, então, em termos de macroambientais, minha profissão é uma boa? Se eu tiver a fim de morar na Alemanha, é. Se eu quiser ficar no Brasil, não é. Ou seja, o macroambiente, ele é um gerador de oportunidade de ameaça também. Claro que sim, só que em volume muito maior, é mundial. Bem maior, exatamente. Que faz parte de toda, que mexe com toda a empresa, ou aquele plano que você quer fazer. Isso aí. Tá? Vamos lá. Em termos de análise microambiental, vocês estão fazendo faculdade. Ok. Basta? Em termos microambientais, para alguma empresa de Canoas, deve bastar. Em termos macroambientais, esquece. A economia do país está criando gente cada vez mais especializada. Vocês vão ter que continuar estudando depois. Porra, Sérgio, a gente vai ter o diploma e vai ter que continuar estudando depois? É. Bom, o que você sugere? Bom, tem que gostar de alguma área específica e fazer uma especialização naquela área específica e trabalhar. Vai botar a cara a tapa, vai ganhar um pouco menos lá no começo, mas vai botar uma cara a tapa para vocês aprenderem na prática aquela função especial. E depois vai continuar estudando. Porque a cada 12 anos, uma série de profissões que hoje existem vão deixar de existir, pessoal. Porque o mundo muda. Vou dar um outro exemplo mais fácil para vocês. Radiologista é aquela especialidade médica que faz a interpretação das ecografias, das ressonâncias e das tomografias que a gente faz. A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que é esse hospital pertinho da gente, ele tinha 94 radiologistas até 3 meses atrás. Como a tecnologia mudou muito, existe um negócio chamado inteligência artificial. A inteligência artificial é a gente pega vários especialistas e ensina o computador a interpretar a imagem. E aí, aquilo que o médico leva de 6 a 12 horas para interpretar, o computador leva segundos, porque ele joga aquele monte de imagem que ele acabou de tirar da pessoa, junto com todas as outras imagens que ele já tem no banco de dados deles e com a interpretação que cada médico fez daquilo. Isso faz com que, em vez de eu ter que pagar o salário para um monte de radiologista, eu pago para um computador fazer análise. Eu entrego mais rápido esse laudo e tem um custo infinitamente menor. O que você quer me dizer com isso, Sérgio? Eu quero dizer que com isso, que em relação à análise macroambiental, a profissão de radiologista vai acabar. Não preciso mais ter. Assim como não vou precisar mais ter oftalmo, a não ser que o cara opere. Mas a do radiologista, essa vai ser exterminada. Puxa, ele pode fazer alguma coisa para mudar? Não. Enquanto ele resolver continuar como radiologista, ele não pode fazer nada. O que ele pode fazer?
uma outra especialização em outra coisa. Ele é médico. É, por isso que eu desisti de fazer radiologia. Ah, isso aí. Foi um dos motivos que eu pesquisei e analisei, e uma amiga minha também falou para mim que se eu fizesse radiologia, logo ia ser uma profissão muito descartada. Quer dizer, descartada na necessidade de ter um ser humano ali fazendo isso. Mas a máquina ia tomar conta, né? Ou seja, pode fazer um curso para lidar com aquela máquina e tu vai poder, né, fazer em minutos. Essa que o senhor falou de 12 anos, eu já vi, eu vi esses dias numa live, eu estava vendo o pessoal falando sobre isso. Eu acho que entra muito naquilo que a Forbes, acho que no final do ano passado, linkou as 10 habilidades do futuro, né? E ela, um dos focos dela era essa questão de, assim, tipo, não vai ter mais, assim, como antigamente. Teus pais faziam uma função ali e ficavam o resto da vida naquela função. Não, tu vai ter que ter uma segunda habilidade, vamos dizer assim, me formei em Direito, como a gente vê hoje. A pessoa está formada em Direito, Medicina, algum outro curso, e daqui a pouquinho o cara se realiza muito mais fazendo bolo. De repente aprendeu lá com a avó, lá na infância, gosta daquilo ali, e então assim, eu vejo muito hoje que tem muita gente que é formada, já tem graduação, e saiu da sua área total, porque tem outras habilidades e vira assim, muito melhor realização, né? Isso por questão de realização, uma porta fechou, ou por realização, né? E o senhor falou de 12 anos, eu já não foi, acho que eu já no último mês já é a segunda ou terceira pessoa que fala isso, né? Eu digo, está muito evidente hoje, não adianta assim, eu vou ser o melhor da minha área, se o cara, até pode ser, mas daqui a pouco a tua área, como o senhor falou da radiologia, acaba ou começa a entrar em defasagem, eu não sei fazer mais nada, não tenho uma habilidade nem para lavar um prato, poxa, aí tô ferrado, então não tenho, já é bom tu ter uma habilidade, uma formação matriz, vamos dizer, principal, mas assim, o que eu gosto de fazer? Daqui a pouco o hobby de hoje, uma coisa que é brincadeira, um hobby, pode ser daqui a 5 anos, 10 anos a tua profissão, teu ganha-pão. Eu iria um pouco mais à frente. Eu concordo com tudo que você está falando, mas eu acrescento, tá? Eu me formo, mas eu tenho que entender que mesmo a minha formação, ela está em constante evolução. E eu tenho que continuar evoluindo junto. Se eu só ficar com aquela coisa que eu fiz de formação há tempos atrás, eu estou lascado, porque está tudo evoluindo. Principalmente o pessoal da área de tecnologia, todas as profissões que ligam com tecnologia estão evoluindo sem parar. Vou dar uma mais simples para vocês entenderem, tá? Contador. Contador é uma profissão em extinção. Porque tudo é feito hoje em programa de computador. Eu não preciso mais de um contador. Tá, mas e o que eu vou fazer então com esse monte de contador que tem aí? Esses contadores vão ter que estudar para serem auditores ou controllers. Eles vão ter que dar consultoria para que a empresa ganhe mais dinheiro e não controlar aquele beabá que hoje eles fazem, porque isso o computador já faz. Entende? Eu tenho que me aprimorar, senão o mercado passa encilhado e eu vou ficar para trás. E pode ser até, eu mesmo acabei de atender um cliente em que o camarada fez direito, a vida dele familiar mudou, ele precisou ficar mais perto da mãe e ele gostava de cozinhar e está cozinhando. Então hoje ele está fazendo churrasco para fora e a gente deu mais umas receitas para ele poder vender na pandemia enquanto a vida não voltar ao normal. E está se sustentando direitinho, certo? Mas vamos supor que você queira trabalhar uma formação de graduação e não simplesmente uma profissão sem formação. Cara, mesmo essas você vai precisar continuar estudando. Todo mundo, todos vocês que estão estudando hoje, sem exceção, vão precisar aprender a fazer programação de computador, o básico. Não precisa aprender profundo. Porque, se alguém puder desligar o som da televisão, eu agradeço. Porque se vocês vão estar numa empresa, vocês vão ter determinado problema que vão querer falar para a pessoa que faz o desenvolvimento de programa. Ela não entende o que você está falando. E você não sabe explicar na linguajar dela se você não sabe programação. Não, olha, o que eu estou querendo é assim, eu quero um aplicativo que eu consiga acessar tais e tais e tais informações e que o usuário consiga interagir lá comigo. E aí eu fiz essa árvorezinha aqui, que é a base dessa programação. O cara que só mexe com programação vai entender, agora eu entendi o que você quer. Você quer que... Aí ele, que é um especialista em programação, vai melhorar aquela tua base. Meus filhos de 9 e 12 anos estão aprendendo a programar computador, já só. Eles vão querer mexer com isso no futuro? Não sei, pode até ser que sim. Mas eles vão saber a base para no futuro poderem se comunicar de forma melhor dentro das organizações. E é isso que a gente não pode mais parar de estudar. Eu hoje estou estudando
agroecologia. Pô, eu nem dou aula disso. Esse é o tema do futuro. Porque a única indústria que está dando certo no Brasil é tudo ligado ao agronegócio. O resto está tudo quebrado. Então, eu, como administrador, eu sei que eu vou acabar ajudando, eu, professor de administração, eu vou acabar ajudando alguma cooperativa ligada à agricultura familiar. Eu estou estudando isso de forma antecipada, porque daqui a uns dias vai bater na porta da gente e eu vou ter que ajudar. Então, estou estudando antecipadamente para não ser pego de calça curta, tá? Professor, o senhor acho que nós estamos vendo algumas lives igual aqui, esse tema eu também vi. Porque até Cara, eu vi eu não vejo live nenhuma. Não, mas eu estava vendo um pessoal que eu acompanho aí, mas eles falaram que daqui a pouco a unificação, ele falou 3 profissões do futuro, uma delas era que o senhor está falando aí na parte do agro, e até, quem sabe, a unificação do agro, da questão ambiental, o agro, assim, essa parte, né, do meio ambiente, com psicologia. Sim, eu tem vi pessoas que essa... hoje as pessoas já têm, assim, algumas, não está crescente, mas algumas pessoas vão começar a notar assim, por que eu consumo tal coisa, assim, em vez de eu ter 2 unidades, eu tenho 5. E ele vai começar a entrar como se fosse um distúrbio. Sim. As pessoas vão procurar, então vai se unificar. Até eu achei, comecei a achar assim, isso é muito louco. Mas depois comecei a pensar assim, no momento que nós estamos, cada loucura está se tornando realidade, eu digo, não é tão viável, porque a gente, vamos falar, pouco tempo atrás, quem imaginaria que nós estávamos aqui sentados na frente de uma tela, fazendo algumas coisas. Pode ver a diferença de 1 ano para cá, 2 anos para cá, olha como o mundo virou. A internet, até 2010 era uma coisa, até 2005 era, e hoje, nos últimos 3 anos, então, meu Deus do céu. Isso aí. Antigamente, saber trabalhar com Excel era tudo, né? Hoje não precisa mais. Não, agora já estamos no Power BI já. Tem que saber um pouquinho de Power BI, Power Query ali. Então, assim, tem muita gente que não sabe nem, você assim, mal usar. A gente não usa, acho que 5% do Excel. Verdade. Tem muita coisa. E hoje já tem que. O pessoal já está falando dessa. Quando a gente entra nesses sites, assim, tem aquelas gráficos, aquelas coisas, tudo. É tudo Power BI. Então, assim, se tu não souber o básico, como o senhor falou da programação, na verdade, o Power BI é o Excel. Dashboard, na linguagem de programação. Dashboard. Então, assim, não, e a gente evoluiu já dashboard. Então, assim, hoje o que a gente fazia no dashboard, esse dashboard levava um tempão, no Power BI ali, quem souber a programação em, 20 minutos, o cara faz uma coisa, uma apresentação assim que tu fica assim, porra, e tu bota no site. E o pior é que já tem aplicativo que faz tudo isso pela empresa. Então, tu só precisa aprender a mexer no aplicativo, muitos são gratuitos, inclusive patrocinados pelo Sebrae e tudo, que tu consegue fazer todas essas, tudo isso pela empresa, sem precisar saber mexer no Excel. Por exemplo, eu acompanho tem um grupo que é o Planilheiro. O pessoal ensinou, eu tô recém começando a olhar, né? Eu disse, puxa vida, eu achava que eu entendia de Excel avançado. Comecei a ver isso aí, eu disse, meu Deus do céu, meu Excel que eu achava que era avançado, eu tive que dizer assim, não, esses caras aí são... Então, assim, é uma coisa que, olha, é incrível a evolução, como eu digo agora, a gente tá mexendo aqui... A tecnologia, ela evolui muito, né? Quando tu pensa que algo saiu novo, amanhã já tem algo diferente também. Não tenho dúvida. É incrível, muito rápido. E tu pegar tudo isso... o que vocês estão falando é exatamente o que você está dizendo aqui na última. Olha. Opa, volta aqui. Concorrência e livre mercado. Gente, a concorrência está enorme, não só entre as empresas, mas entre as pessoas. As pessoas que pararem de estudar e acharem que estão por cima da carne seca, em 3 a 5 anos elas estão fora do mercado. Não pode. Mesmo o camarada que vai fazer bolo, que foi um dos exemplos que vocês usaram, que vai fazer torta, que vai fazer qualquer comida, que era o que aprendeu com a avó, mesmo essa pessoa tem que continuar se aprimorando, porque alguém vai fazer uma torta melhor do que ele. Então não pode parar mais de estudar, não pode parar de ler e, sobretudo, não pode ficar com os olhos grudados no celular, porque senão você não enxerga o que está passando na tua volta, né? Algumas concorrências também são macroambientais, por exemplo, a China é um grande concorrente. Tudo que ele fizer lá vai afetar aqui diretamente. Aliás, uma curiosidade. Vocês acham que o pipoqueiro é concorrente do McDonald's? O que vocês acham? Eu penso que, de certa forma, sim. E os demais? Porque se consome bastante pipoca, né? Não, vamos lá. Eu tenho um pipoqueiro numa esquina e na mesma rua tem um McDonald's. Aquele pipoqueiro é concorrente daquele McDonald's?
ele está no segmento de alimentação, né? E Teoricamente até poderia ser um potencial não mais forte, tirar por exemplo, 2, 3% do cliente. Mas se o cliente, geralmente do McDonald's, ele já está influenciado pelo marketing, já quer comprar aquele produto, aquele alimento mais, vamos dizer assim, mais forte, mais gorduroso, mais isso, ele não vai, ele já está definindo que ele quer assim, ó, eu quero um hambúrguer. Se fosse assim, um outro hambúrguer diferente, ou um X, de repente, até pode ser. Eu acredito sim, no segmento ele... Acho que ele caiu. Ele caiu? Ele Caiu. opa, bati, né? Não é o concorrente direto por questão de produto. Ele tem um produto que, de repente, não é o que o cliente do McDonald's sempre gosta de comer. Pode então, desviar... Deixa eu dar uma notícia para vocês. Ele é concorrente e é direto. Sabe por quê? Porque o camarada que comeu uma pipoca está deixando de comer na McDonald's. E qualquer cliente que o McDonald's perca é muito ruim para ele, porque o custo de funcionamento dele é muito alto, enquanto que o custo do pipoqueiro para existir é muito baixo. Então, ele causa muito mais danos ao McDonald's do que você pensa. Vamos supor, ele roubou 2% do McDonald's, não é nada. É um bocado de dinheiro, porque o custo de existência daquele McDonald's é muito alto. Na pandemia... O impacto é maior. Muito maior, porque o meu custo para existir é muito maior. Quanto mais simples for o meu negócio, mais eu me adapto quando vem as pancadas. Na pandemia, o pipoqueiro não morreu na praia. Os McDonald's levaram uma porrada. Tem um monte de McDonald's entregando a franquia, gente. Porque não aguentaram. Tecnologia, como vocês bem falando, não vou me prender muito aqui, mas a tecnologia, a forma de encontrar as pessoas mudou. Você hoje compra sabão em pó no Magazine Luiza. Você compra qualquer coisa que desejar na Amazon. Qualquer coisa. Quer ver? Eu vou dar 2 exemplos. Até vamos dizer, nós somos mais antigos, né? A gente, vamos dizer assim, como agora, na questão política. Acontecia qualquer coisa lá, a gente não sabia nada. Hoje, acontece qualquer coisa em Brasília, daqui a 2 minutos. Então, assim, muitas decisões que antes passavam despercebido, hoje, rapidinho já vira um alvoroço nacional e já cria uma mobilização. Então, assim, isso acelerou, mudou, eu digo assim, um celular, as redes sociais, mudou a história nessa questão. E aí o senhor estava falando antes da parte de estar estudando, questão de fornecedores e entender assim, a questão macro. Por exemplo, o senhor falou muito da China. Hoje todas as empresas que eu trabalho estão tudo acostumadas a comprar da China. O mundo está acostumado. Só que, como o senhor falou assim, questão de estar cuidando as mudanças pode ter. Eu vejo assim, ó, por exemplo, nós estamos na iminência de ter uma grande reviravolta. Por quê? Reviravolta em que sentido? Eu digo assim, econômica na questão assim, consumo. O que aconteceu agora nesse período de pandemia? Todo mundo viu assim, pô, eu preciso de tal produto, aonde que tem? China. Eu preciso do produto? China. Então, produto? China. Pô, os caras começaram a ver assim, porra, mas calma aí, tudo tá lá. E eu vi assim, já começou a ter um movimento de muitas empresas saindo da China, tipo assim, para ir para a Índia e outros países, né? E eu vejo assim, que eu digo vai mudar muito, porque eu vi assim, as empresas que eu trabalho, metal mecânico, muito, o pessoal já se acostumou assim, eu compro da China, tem que comprar aquele volume alto, embarque assim, então já até vamos dizer assim, já se acostumou o jeito de trabalhar. Só que é o seguinte, nós estamos agora numa iminência muito política, uma polarização política muito alta. E eu noto se o Trump ganhar, por exemplo, a partir de 4 de fevereiro, de novembro, vai ser uma loucura, vai começar a mudar a história do mundo. Daqui a pouquinho, nós vamos ter que pesquisar outros fornecedores, porque os fornecedores vão mudar. Vão mudar, eu digo assim, não vai ser mais só a China, né? Vai ter que começar a ver assim, outras partes, por exemplo, a Europa. A Europa eu já vejo que uns países começaram, a Espanha, alguns países começaram a mudar e dizer assim, poxa, eu preciso, qualquer produto que eu preciso, tá lá. Mas calma aí. Daqui a pouquinho é um monopólio, né? Como agora, a gente ficou muito na iminência de muito monopólio, e fica assim, eu acho que o mundo acordou nessa questão que só fala de fornecedor, de ter um só determinado fornecedor, às vezes para algum produto chaves, como remédio. A Índia é um também. A gente tem produtos aqui na Índia, no Brasil, que a gente compra, que só tá na Índia. Vamos dizer que aconteça alguma coisa. Ferrou? Já tem a vitamina C que só tem na Alemanha. Mas então, eu vou te responder isso de uma outra maneira e aí a gente encerra. Na verdade, essas mudanças são tão majestosas em termos de impacto no mundo,
que à medida que a automação está entrando, em que tudo está sendo robotizado, as empresas estão saindo da China e voltando para a Europa. Por que elas foram para a China? Porque a mão de obra era barata. Só que eu tenho frete e eu tenho o problema político lidar com a China. Então, o que eu faço? Deixa eu interromper o compartilhamento, eu consigo enxergar vocês. Eu pego e transfiro de novo a minha empresa para a Europa, porque eu não vou ter o custo mais do frete, eu não vou ter mais que pagar suborno para os políticos chineses, e eu consigo produzir com a mesma qualidade que eu produzia com a China, sem depender do custo da mão de obra, porque agora é tudo automatizado, certo? Isso é um fato, isto não volta mais atrás. Nós vamos ter uma nova história, infelizmente nós aqui estamos muito atrasados, mas como ele bem disse, vários países vão começar a produzir para si alguns produtos para não ficar dependendo dos demais. Por quê? Porque não tem só esta pandemia, virão outras, e ninguém mais quer ficar escravo de ninguém. Tá? Isso vai mudar, vai ter um revertério logístico no mundo enlouquecedor. E nós estamos falando isso no prazo de 5 anos, tá, gente? Não é mais do que isso, não. É muito rápido, tá? Já está começando, né? Olha, o senhor falou só Tá pandemia, iniciando mas isso. eu vou dizer assim, bem sério, eu tô lendo muitas páginas asiáticas, assim, então sites que eu achei que não é da imprensa daqui, é da imprensa asiática, mas falando da parte da Ásia, tudo. Assim, praticamente, vou dizer assim, não vou dizer 100%, mas 99%, 90% vai ter muitas coisas vindo aí. E eu acho que... E hoje já se fala, por exemplo, só para finalizar, a gente pensa, quer ver uma coisa que mudou? A gente pensa guerra, o que é uma guerra? Os caras vão com o exército, vão com arma. Não. Hoje a guerra se chama, tem a nova guerra, é 5G. A guerra 5G, muita gente não sabe o que é guerra 5G. Aí esse dia eu fui pesquisar o que seria isso, li umas lives. Vou dizer assim, nós já estamos no mínimo com 2 ou 3 pontos já em andamento. Falta só, vamos dizer, só finalizar a eleição, que o resto vem. Por exemplo, hoje a informática. Imagina se a gente simplesmente pegar e desligar, o cara desligar a internet aqui. A gente já não estaria aqui. Se desligar só a internet aqui, a gente não estaria aqui. Só isso. É verdade. Queridos, obrigado hoje, as participações foram ótimas, tomara que a próximo encontro também seja. Dia 30, então, a gente se vê. Amanhã eu prometo, eu estou mandando esta aula para vocês, tá? E aí na segunda-feira que vem a gente se encontra de novo, pode ser? Tranquilo? Certo, professor, uma boa noite. Boa noite. Até a próxima aula. Tchau, gente. Tchau, colegas. Boa noite. Boa noite. Vamos com Deus.